Mais ou menos, professor. Vamos ver como que vai ser agora no exercício. Boa noite. Oi. Uhum. Vai gerar uma tensão se tiver um pino, um parafuso, um rebite, alguma coisa, vai gerar tensões de cisalhamento daí nos elementos de ligação, né? Ou numa solda, talvez, alguma coisa assim. Mas é isso aí mesmo. Essa é a lógica. Tranquilo? Vamos para o nosso exercício aqui, pessoal. Ô, professor, e tem alguma forma de tentar reduzir ou tipo, manipular esse coeficiente de dilatação? O coeficiente de dilatação térmica, esse é só mudando a composição química do material mesmo. Então, por exemplo, tratamentos térmicos ali não influenciariam em nada. O tratamento térmico, no caso de metais, pode mudar o coeficiente de dilatação, sim. Mas você vai mudar a microestrutura dele, né? Então, ou, por exemplo, o trabalho mecânico, né? Quando você deforma num processo de, por exemplo, de laminação, você muda o coeficiente de dilatação térmica também. Então, tem várias formas aí, mas, digamos assim, o mais eficiente seria realmente trocar o material em si, né? Então, não, não é tão efetivo fazer um tratamento de alguma forma, tipo um trabalho mecânico, um tratamento térmico, na dilatação térmica em si, no coeficiente de dilatação térmica. Entendi, professor. Mas então, por exemplo, podem ocorrer casos de eu pegar o mesmo material ali, né? Por exemplo, dois aços 1020 e eles terem esse coeficiente diferente por conta de um tratamento térmico ou algum componente químico diferente lá na composição, pode ocorrer. Pode ocorrer, sim, mas ele tipo, não é uma coisa assim muito grande, sabe? A diferença na variação. Entendi, professor. Obrigado. Bom, então vamos ao nosso exercício aqui, ó. Ó, então, determine os valores de tensão nas partes AB, não, AC e CB da barra de aço mostrada quando a temperatura da barra for de menos 45 graus. Sabendo que ambos os apoios são rígidos, estão ajustados à temperatura, estiver, a temperatura estiver de mais 20 graus Celsius. Ó, então, ele saiu de menos 45 e foi para mais 20 graus Celsius. Aí usaram os valores módulo elástico, coeficiente de dilatação térmica. Aqui a gente tem o valor das áreas e o valor dos comprimentos. Nada. Esse é bem tranquilo, é só para mostrar mais ou menos a ideia de como calcular aí a tensão, né, gerada pela dilatação térmica. Então, vamos lá. O primeiro exercício da aula de hoje. Vamos puxar a folhinha. Bom, então, primeira coisa que a gente vai determinar aqui seria o ΔT. Então, aqui, ó, determinando o ΔT.
Então, ΔT é igual a temperatura 1 menos a temperatura 2. Então, nesse caso, a temperatura 1 seria lá menos 45 graus e ele foi lá para mais 20. Né? Então, aqui vai ficar, né, o 20 entraria aqui, ó, entre parênteses. Quando ele sair do parênteses, vai ter o sinal negativo. Então, a gente teve um ΔT 65 graus aí. Beleza. Agora, a gente vai determinar o quanto esse material aí deformou. Então, qual que seria aquele ΔT minúsculo? Então, que seria a deformação linear, né, em função desse ΔT, né, de temperatura. Então, aqui, terminar o valor do delta minúsculo T. Então, a equação que a gente tem ali atrás, ó, vou até voltar para vocês, seria essa equação, a primeira equação ali, ó, ΔT, então seria o alfa, aí esse outro delta maiúsculo, né, de temperatura, vezes o comprimento total ali dessa barra. Então, aí a gente vai vamos calcular aqui esse delta minúsculo T. Vai ser igual a alfa delta T vezes F. Olhando lá para o exercício, o L total seria de 600 milímetros. Então, ΔT, o alfa 12 vezes 10 a menos 6, ΔT 65 negativo, 65, e ainda o L seria de 600 milímetros, então 600 vezes 10 a menos 6, ou não. Vou calcular em milímetros isso aqui para ficar um valor. Então aí é só multiplicar 12 vezes 10 a menos 6, menos 65 vezes os 600. Deve dar 0,468 milímetros. Então, esse aqui é o valor da deformação em função da temperatura. Negativo porque, né, 65 negativo ali. Que vai, né, em metros lá, seria 0,468 vezes 10 a terceira metros. Só para colocar em metros. Tá. Então, agora a gente vai fazer, né, a aplicação daquele método lá em função da deformação ali. Então, basicamente, a gente vai aplicar o método da superposição lá e vamos, né, desconsiderar a presença aqui do apoio em B. Em função disso, a gente vai, né, determinar aqui qual que seriam os valores de carga, né, em cada uma das seções, né, essas seções aqui que a gente vai chamar aqui embaixo a D1 e 2, lá no slide. Aí os valores L1 e L2, área 1 e área 2, e vai aplicar lá na equação da deformação, né, em função aqui
dessa força que seria, né, o RB. Então, essa força RB aqui, ó, ela vai ser a mesma que vai ser aplicada nessa região aqui, na região 2 e na região 1 também. Então, o RB, na verdade, é o valor que a gente quer determinar. Então, vamos colocar aqui o que a gente vai fazer. Ó, aplicando o método da superposição e considerando apoio B como redundante e a carga RB. Então, a gente tem isso aqui. Então, como eu falei ali, analisando o desenho, né? Então, L1 igual a L2, que é igual a 300 milímetros. Aí, a área 1, ele passa no primeiro desenho lá, 390 milímetros quadrados. A área 2, 280 milímetros quadrados. Aí a carga, né? Então a carga P1, né? Na seção P1 ali, de A até C, isso. E a seção P, que tem a carga P2 seria a seção de C até B. Então a carga em 1 e a carga em 2, a gente vai chamar daquela que está lá no terceiro desenho, lá como R. Professor, está começando a cortar a folha, o senhor pode puxar um pouquinho para cima, por favor? Obrigado. Só mostrando aqui a qual força que eu estou me referindo, que seria essa RB aqui, ó. Então, se a gente analisasse lá pelo método de cortar a seção aqui e analisar as cargas internas, né, a gente ia observar que essa carga está aplicada nessa seção entre C e B, e por conta, né, da forma que está a estrutura, né, e pela aplicação do princípio aqui da transmissibilidade, a gente teria que seria a mesma força também nessa região de A a C. Então, por conta disso, P1 igual a P2, que é igual a RC, perdão, RB. Bom, agora a gente só falta colocar o valor aqui do nosso módulo elástico. Então, como é feito do mesmo material lá, a seção 1 e a seção 2, então E1 igual a E2, que é igual a 200 vezes 10 a 9 Pascal. Bom, agora a gente tem todos os valores aqui, é só jogar, né, isso aqui para metros, então vai ficar 300 vezes 10 a menos 3, aqui e aqui multiplica por 10 a menos 6 e coloca lá na equação da deformação. Então, deformação vai ser igual a P1 L1 divididos por área 1 vezes o E mais 2L2 divididos pela área 2 vezes o E2. Bom, com esses valores que a gente acabou de determinar aqui e essa equação aqui, a gente consegue então calcular o valor do
do delta R aqui, ó, delta R em função do RB, que vai ser o valor do P1 e o valor do P2. Então, vai ficar um negócio assim, ó. Então, o que é igual aqui, ó? Olhando aqui, ó. Então, a gente tem o valor do P é igual e o valor do E. Então, o que varia basicamente seria o valor do L. Não, na verdade, o L também é o mesmo, né? Então, o valor do A somente, né? Então, a gente poderia escrever assim, ó. P, que é igual, na verdade, ao RB. Então, RB vezes o L, então 300 vezes 10 a menos 3, divididos pelo valor de E, 200 vezes 10 a 9, que multiplica 1 sobre a área 1, então a área 1 lá 390, né? 390 vezes 10 a menos 6, mais aqui 1 sobre 780 vezes 10 a menos 6. Então, fazendo essa continha aqui, a gente consegue chegar no valor lá de 5,769 vezes 10 a menos 6 metros por quê? 10 a menos 6 não. Vai ser 10 a menos 9 aqui. 10 a menos 9 metros por Newton vezes o valor do RB. Então, aqui a gente chegou numa equação em função aí dessa reação RB ali. Bom, então o que a gente tem? Ó, o valor de uma deformação lá, deformação em função da temperatura, e o valor de uma deformação que surgiu então em função, né, da aplicação do método da superposição, né, para a deformação dessa barra AB ali. Então, a gente precisava determinar o valor dessa reação aqui. Bom, então continuando nessa nova folha aqui. Como a gente pode ver lá no exercício, só voltar aqui para ficar melhor. Então, como a gente pode ver aqui no exercício, ó, a gente tem um apoio fixo nessa posição e um apoio fixo na outra posição. Por conta disso, né, o material não, essa barra aqui, ela é impedida, né, de deformar ao longo aqui do nosso eixo X. Como ela é impedida de deformar, então a deformação total, digamos assim, o delta, a deformação, digamos assim, o somatório dessas duas deformações que a gente calculou deve ser igual a zero. Isso por conta da forma que a estrutura se apresenta, né? Então, ó, vamos escrever aqui. Considerando que a deformação total da barra deve ser igual a zero. Então, por conta do quê? Então, vou colocar aqui pelos apoios. Então, a gente pode escrever que a deformação, né, de uma forma, digamos que essa aqui seria a deformação total, né?
Então, vai ser a deformação em função da temperatura, mais a deformação em função daquela força R, né? Então, tudo isso aqui deve ser igual a zero por conta da configuração do exercício. Com isso aqui, então a gente tem o valor do ΔT, do ΔR em função do RB, a gente substituindo aqui os dois valores que a gente teve aqui, né? Ou seja, essa equação aqui em função do RB e essa deformação aqui em cima, erguendo aqui um pouquinho, então essa deformação aqui em cima, lá em função da temperatura, né? Em função da variação de temperatura. Então, com isso aí, a gente consegue calcular que o nosso RB seria, então, de 81,12 kN. Aqui é só substituir aquelas duas equações e isolar o valor do RB. Aí vai chegar nesse valor aqui. Beleza. Então, o que a gente fez até agora? Calculamos lá, voltando aqui no outro slide. Calculamos aqui, basicamente, o valor daquela RB aqui, ó. Tá, mas para que isso vai servir para eu calcular o valor da tensão nessa região AC e nessa região aqui CB? Bom, ó, analisem o seguinte, a gente tem que o valor de RB, ele está sendo então aplicado, né, pelo princípio da superposição ao longo, né, de todo esse comprimento aqui. Então, a gente teria, né, num corte de seção aqui, o valor, né, de RB, né, então a carga RB sendo aplicada nessa seção aqui, CB. Da mesma forma, se fizéssemos um corte aqui, essa mesma força aqui estaria atuando nessa região entre A e C. Então, se a gente tem o valor da força, a gente no exercício possui também o valor aqui das áreas, né? Então, temos esses dois valores aqui. É só calcular o valor das tensões em AC e CB. Então, vamos escrever aqui. Com base na aplicação do princípio da transmissibilidade, podemos calcular as tensões em AC e CB com a carga calculada RB. Então, vamos a isso. Então, tensão em 1 vai ser igual a RB sobre a área 1, que vai ser 81,12 kilonewtons, então vezes 10 terceira, dividido lá por 390 vezes 10 a menos 6, que está em milímetros. Isso aqui vai dar 208 megapascal. O valor da tensão 2, então, vai ser o mesmo valor RB dividido pela minha área 2. Então, vai ser 81,12 vezes 10 a terceira, divididos por 780 vezes 10 a menos 6. E isso aqui deve dar 104 MPa.
Então, esses aqui são os resultados aí deste exercício aí. Alguma dúvida de como a gente chegou nesse resultado? Professor, o senhor pode mostrar um pouquinho ali, rapidinho, o que o senhor escreveu antes? Eu acabei me perdendo ali um pouco. Obrigado, professor. Ok. Tranquilo até aqui, pessoal? Beleza. Bom, dessa parte aqui, pessoal, ó, a ideia dos exercícios seria mais ou menos sempre a mesma, né? Seria mais ou menos esse desenvolvimento aqui. O que pode acontecer é como surgir, né, materiais diferentes, né? Por exemplo, esse exercício aqui que eu sempre faço com a engenharia civil lá. Então, sempre que a gente tem uma estrutura, né, que é composta aí por materiais diferentes, né? Então, normalmente ele se torna um exercício bem mais complexo, né? Então, nesse caso aqui, ó, a gente teria uma coluna de concreto armado, né? Então, tem 4 barras ali de aço, né? Então, o aço e o concreto dilatam de formas diferentes, e isso aí a gente vai ter que fazer, basicamente, ver qual que deformou mais, qual que vai gerar tensão no outro. Então, ele se torna um pouco mais complexo, mas também não é nada assim muito difícil. Então, a situação seria, né, basicamente o que a gente aborda nesse exercício, né, calcular tensão gerada por dilatação térmica, né? Então, se tem o efeito da temperatura dilatando o material, essa dilatação não foi digamos assim, absorvida por uma folga, né? E por conta disso vai gerar tensões na estrutura, e a gente consegue, né, calcular e aplicando o método da sobreposição, por exemplo, né, calcular aí os efeitos de tensão em cada parte de uma barra, de uma estrutura, né, seja ela com o formato que for, aí a gente consegue determinar isso, né, mediante os cálculos. Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo, professor. Bom, resolvemos esse exercício aqui. Desta parte aqui, acho que tem na lista de exercícios, eu vou colocar uns exercícios mais parecidos com esse daqui, né? Não vou colocar esse daqui. Eu deixo lá para ajudar o pessoal da civil. Então, vai ser mais nesse modelo aqui mesmo. Então, aqui, basicamente, a gente teria terminado o conteúdo que eu tinha para passar para vocês e não deu tempo na aula passada. Então, aqui a gente fechou o conteúdo que era da aula passada. Agora, a gente entra no conteúdo que é da aula de hoje, que seria basicamente o comportamento aí mecânico dos materiais. Deixa eu só fazer um teste aqui, ó. Ele mudou para a tela aí do Unimestre? Mudou, professor. Ó, pessoal, infelizmente aí eu me bati aí para tentar fazer funcionar esse laboratório aqui, mas a TI não conseguiu arrumar. Mas em algum momento ele vai funcionar, vocês vão conseguir fazer sozinhos aí, né? Para tirar alguma dúvida, essa parte do laboratório digital aqui. Eu pedi para eles inserirem o ensaio de tração e também de compressão. Mas assim, ó, eu vou mostrar para vocês alguns vídeos, né? Vou mostrar os resultados, como que saem do equipamento, como que eles são medidos, né? O que funciona, como, né? Enfim, como que a gente calcula a partir dos resultados do gráfico lá, como que calcula cada uma das propriedades aí do material. Já copiaram ali? Alguém ainda está copiando? Não?
Professor, depois você vai escanear da mesma forma, né? Como você sempre faz, né? Isso, a Flávia sempre me manda uma mensagem ali, daí eu mando para ela. Eu sempre peço para me mandar mensagem, porque é o seguinte, eu não salvo o número de todo mundo, tipo no celular, né? Então, aí como eu recebo mensagem de muitos alunos, então fica difícil de eu encontrar o aluno específico para o qual eu quero mandar mensagem. Então, eu sempre peço para mandar uma mensagem e daí eu respondo a mensagem do representante enviando aí as folhas, né, que eu uso na aula. Mas eu só mando quando o representante me manda uma mensagem, senão eu não, só vou mandar quando ele me mandar a mensagem aí. Beleza. Tá. Então, essa ferramenta que vocês têm aqui, pessoal, ela está dando algum erro lá com a TI. Eu tô desde a semana passada pedindo para eles inserirem, e se alguém entrou aí na semana passada, viu que essa ferramenta ela já estava aqui, ó. Ela está aí, acho que desde de quinta-feira ela já estava aqui funcionando. Só que não sei por quê, ontem quando eu fui testar, ontem de manhã, ela parou de funcionar. Não sei por que ela está dando esse erro aqui, mas era para abrir aqui tipo digamos assim, um espaço digital ali, então em 3D, né, fizeram todo um laboratório com todos os equipamentos, as amostras, todos os medidores, e para a gente, digamos assim, simular, né, um ensaio de tração, né, como seria feito lá na FATEB. Então, a FATEB ela não tem uma máquina de ensaios universal, que seria o sistema mais adequado para fazer essa análise, né, de tração ou de compressão. Ela tem lá, para o pessoal que é da Civil, tem lá uma prensa hidráulica que mede em compressão, e lá para a parte digamos assim, didática, né, a gente tem uma mesa didática que tem lá um sistema hidráulico que aplica, né, uma força, daí vocês teriam que aí, ó, teriam que basicamente pegar o corpo de prova, posicionar no porta-amostra. Desculpa, professor, apertei ali sem querer. Não, tranquilo. Só queria ver se ia desenhar alguma coisa ali, mas beleza. Basicamente seria um espaço digital, né, com, digamos assim, um laboratório todo em 3D. Até ele é bem legal de mexer assim. Então, a gente só não conseguiria efetivamente, digamos assim, fazer a prática e vocês medirem todos os valores, né, todos os grupos medirem. Então, não seria uma coisa viável de ser feita nesse espaço aqui. Então, por conta disso, eu fiz uma análise daí mecânica aqui na UEPG. Então, tem os dados aqui, ó, aqui nessa planilha aqui. Então, tem os dados, eles estão zipados, né? Então estão comprimidos aqui, vocês têm que baixar, descomprimir e usar os arquivos aí. Então aqui tem lá, são, se não me engano, 3 materiais diferentes, não, 4 materiais diferentes, são o aço 1020, 1045, o 304 e o alumínio. Então são 4 materiais diferentes. Quanto ao relatório, eu já explico para você. Então, primeiro a gente vai aqui para a parte do comportamento mecânico. Então, até esse ponto na disciplina, o que a gente abordou aí? A gente começou lá com a abordagem de forças, né? Então, vimos lá como calcular uma força resultante de um sistema de forças, aí passamos, né, para um sistema em 2 dimensões, onde surgia já o torque lá, aí vimos as equações de equilíbrio, né, para 2 e 3 dimensões. Então, quando a gente aplicava então uma carga, uma força, né, em um material, né, ele gerava como resposta o surgimento de uma tensão, né? Então, aplicou carga em uma determinada seção, né? Essa carga ela é distribuída ao longo da seção, gerando uma chamada tensão, né?
Aí, quando a gente tem uma carga que ela está orientada com o eixo, né, do seu material ali, então, do seu material não, da sua estrutura, né, então o eixo longitudinal ali, a gente nomeia essa carga, né, de de cargas axiais, né? Então, cargas axiais a gente viu lá que geravam lá tensões chamadas de tensões normais, né? Então, seria uma carga orientada ao longo do eixo lá longitudinal. Então, aí também vimos lá que a aplicação de cargas, né, geravam também deformações, né? Então, a gente viu que né, uma carga lá, quando aplicada em uma determinada estrutura, poderia gerar né, uma carga, gera uma tensão, né? Então, lembrando lá que a tensão é igual a carga sobre a área e quando aplicada em uma estrutura, ela pode gerar uma deformação, que era o delta minúsculo lá sobre o L, né? Então, basicamente, o que é o comportamento mecânico aqui dos materiais? Então, seria como o material específico, ele responde, né, à aplicação de uma determinada carga, de uma determinada tensão, né? Como é que ele vai responder? Se deformando, ou seja, seria uma resposta, né, digamos assim, na forma gráfica de tensão, né, e deformação desse material. Beleza. Então, basicamente, então, respondendo aqui a questão, né, como que o material responde, né, à aplicação de uma carga, ele vai responder se deformando de alguma maneira, né? Então, a forma que ele vai se deformar vai depender da forma que a carga é aplicada, né, e do tipo de material em específico. Isso é medido lá pelo comportamento tensão-deformação, né? Então, o procedimento mais comum né, de se fazer essa medida é através de um ensaio mecânico ou uma análise mecânica do material, né? Então, como que é feito esse ensaio, essa análise, né? Então, são coletados basicamente dados de tensão e dados de deformação. Então, lembrando que essa deformação aqui, ela é aquela deformação específica linear, que é dada pela deformação linear dividida pelo comprimento inicial lá. Então, essa seria esta deformação aqui, ó. Esse valor aqui, então, seria lá o valor da carga, né? Então, a carga aplicada dividido pela área, né, da seção transversal. O que seria a seção transversal lá para quem ainda se confunde com isso? Então, considerando uma estrutura delgada, né? Então, ou seja, ela tem uma das dimensões dela é, digamos assim, maior, bem maior do que a outra, né? Exemplo aqui, então o comprimento é bem maior do que nossa espessura aqui. Então, quando a gente tem alguma estrutura com esse formato aqui, então esse corte que eu acabei de desenhar aqui, então seria o corte chamado de longitudinal. Quando a gente corta né, 90 graus aqui com a seção, né, ou 90 graus com o corte longitudinal, a gente tem o corte né, de seção transversal. Então, esse aqui é o transversal e esse aqui é o longitudinal. Beleza. Então, nessa forma de ensaio, né, a gente usa como área aqui a área deste corte aqui, ó, do corte da seção transversal. Então, aqui mostrando, né, mostrando uma máquina de ensaios universal, né? Então, a máquina de ensaios universal seria esta daqui. Então, o modelo mais comum é esse com garras aqui, né? Então, essa
é a configuração aí para ser feito um ensaio em tração, né? Ou seja, né, você alongando o corpo de prova. Aqui a gente tem, então, é o mesmo equipamento aqui, então basicamente seria essa mesma montagem aqui, porém o que é mudado? É mudado essas garras aqui. Então, normalmente assim, a máquina de ensaios universal, ela vem com vários acessórios que podem ser substituídos nesta região aqui, ó. Então, um dos acessórios que sempre vem com esse tipo de equipamento é esse aqui, ó. Então, esse aqui é o acessório para fazer inflexão, né? Então, é chamada aí flexão em 3 pontos. Existe também o equipamento que ele vai fazer lá a flexão em 4 pontos, né? Então, você tem aqui e aqui. Você teria lá 2 apoios, né? E teria que no lugar de uma ponta somente nessa parte aqui, então você teria 2 pontos, aí seria flexão em 4 pontos. Alguns materiais exigem que seja feita, né, em 4 pontos, ao invés de ser feita em 3 pontos. Mas isso é uma questão aí de norma, vai depender do material, e é uma coisa que, né, raramente vocês vão, digamos assim, precisar fazer um ensaio desse aqui. Mas é bom que vocês entendam como ele é feito, né? Entendam as diferenças de cada tipo de solicitação do material e entendam que, digamos assim, dependendo da forma que o material ele é solicitado, né? É, o ensaio ele vai ser diferente, né? O modo de medir vai ser diferente e normalmente a propriedade mecânica é diferente também. Digamos assim, em alguns casos o que pode ser praticamente igual quando o material é ensaiado aqui em tração ou em compressão. Então, em compressão, basicamente a máquina ela tem lá 2 acessórios que seriam uma base fixa, né? Então, aí uma outra base normalmente um pouco maior, que é posicionada nessa parte superior aqui do equipamento, então nessa parte aqui. Aí essa base de cima aqui, ela movimenta nesse sentido aqui, então tem outra base embaixo. O material ele normalmente vai ser posicionado tipo aqui no meio, né? E vai ser comprimido. Então, para alguns materiais, né, a maioria que apresenta propriedades que são praticamente iguais, né, elas seriam praticamente iguais somente em tração e compressão. Quando a gente tem, né, uma outra forma de solicitação, né, especialmente aqui como eu coloquei, seria o esforço, né, uma máquina para ensaiar em torção, né, vocês podem ver que ela é diferente, né, dessa daqui, né, não teria como eu montar uma máquina dessa num equipamento desse daqui, então ela trabalha, né, com torção, né, ela vai trabalhar com torque, então a amostra é diferente, a forma de fixação é diferente, é bem diferente o ensaio em si. Mas, digamos assim, para a maioria das aplicações, digamos assim, que exigem, né, dimensionamento e tudo mais, você normalmente vai trabalhar com propriedades em tração e propriedades em compressão ou flexão. Não vai, dificilmente você vai ter uma aplicação onde você vai precisar de propriedades aí em cisalhamento. Mas a forma de medir seria, né, de acordo com o esforço, né, que pode ser aplicado aí no corpo de prova. Então, aqui mostrando mais alguns tipos diferentes, né? Então, aqui, como eu falei lá, do ensaio de compressão, então seria alguma coisa assim, ó, você tem uma base fixa, né? E a outra que vai ser móvel, e você vai aplicar uma força nesse sentido, medindo, né, a tensão e medindo também a deformação, né? Aqui mostrando só um pouquinho melhor aqui, então uma máquina para medir, né, a resistência ali
a torção, né? Então, normalmente, assim, os equipamentos de medir propriedades em torque, né, em torção, eles são equipamentos de regime oscilatório, né? Então, ele vai medir uma propriedade de fadiga, alguma coisa, é, digamos assim, em número de ciclos, né? Então, esse daqui seria lá um equipamento, por exemplo, para fazer medidas em fadiga. É possível também fazer análise de fadiga, né, numa máquina de ensaios universal. Algumas, né, não são todas que possuem essa função, mas algumas elas podem funcionar também aí ou em tração ou em compressão para fazer medidas de número de ciclos, né, para ruptura, né? Então, existem também os ensaios aí de fadiga que podem ser feitos, né, em uma máquina de ensaios universal. O que a gente, digamos assim, numa situação lá, vou fazer um ensaio de tração para um material metálico, o que eu preciso configurar no equipamento? Então, eu vou configurar basicamente as dimensões do corpo de prova, para que o equipamento lá vai calcular a área, e eu vou colocar, digamos assim, um dos parâmetros mais importantes seria justamente o L0, né, para calcular, para permitir que seja calculada, né, a deformação. Então, a máquina de ensaios universal, ela é a mais utilizada, né, nesse tipo de análise mecânica, né? Então, esse equipamento aqui é o que é mais utilizado nessa parte de análise de materiais, né? Principalmente materiais metálicos e poliméricos, né? Então, não faz sentido, por exemplo, fazer uma análise de tração para um material cerâmico. Isso não existe. Por quê? Então, é muito difícil de você conseguir fazer um corpo de prova cerâmico e prender ele numa garra, né? Então, a garra vai apertar lá o corpo de prova cerâmico, né? Então, pela natureza frágil do corpo de prova, ele vai romper. Então, lembrando que eu já disse em alguma disciplina para vocês lá, digamos assim, a tensão necessária para você romper o material cerâmico, ela é menor do que a tensão necessária para você deformar ele. Então, por isso que ele se rompe antes de se deformar aí plasticamente. Aqui, bom, aqui tem um videozinho só para mostrar uma máquina de ensaios lá. Ó, então aqui seria, né, as garras, né? Então seria o ajuste, né, feito para o corpo de prova, que vai ser testado aí em tração. Então aqui você tem, né, como prender o corpo de prova ali. Então, a dificuldade de um corpo de prova cerâmico seria justamente conseguir prender ele nessas garras aí. Ele vai, na hora que você posicionar, ele já vai tender a romper antes de se deformar. Aí um ensaio feito só para um material polimérico, então foi bem rapidinho mesmo. Aqui, então ele está colocando o acessório para compressão, ó. Então, como eu disse para vocês, as máquinas de ensaios, né, mecânicos, elas dita como máquina de ensaios universal justamente pela variedade, né, de ensaios mecânicos que ela pode fazer, né? Então, ela não seria uma máquina somente de tração, não seria uma máquina somente de compressão, ela pode também medir fadiga, dependendo de alguns modelos, eles vêm com um forno, então você consegue fazer uma avaliação de fluência também. Então, são máquinas assim que permitem uma variedade aí de formas de ensaio mecânico. Aqui, ó, o ajuste já trocando o acessório para uma configuração do ensaio de flexão em 3 pontas, né? Então, lembrando que, dependendo da forma que o material ele é avaliado, né? Ou seja, da forma que ele é solicitado aqui mecanicamente, então a gente vai ter lá uma propriedade diferente. Alguns materiais apresentam, digamos assim, algumas propriedades que são similares em tração e compressão. Normalmente, a propriedade que eu me refiro seria o módulo elástico, né? Então,
seria similar para alguns materiais em tração e compressão, dentro do regime de deformações elástica, né? Então, passou para o regime de deformação plástica, ali realmente já é uma confusão lascada ali. Mas, normalmente, a gente vai trabalhar aí no regime elástico. Então, como eu falei para vocês, a máquina ela vai medir a deformação, porém, ela mede somente este valor aqui, ó, pessoal. Então, ela vai medir o ΔL e não esse valor aqui, ó. Então, nos dados que vocês vão baixar lá do Unimestre, então, o valor que tem lá, como, se não me engano, é stroke, escreve tipo assim, ó, stroke. Então, esse valor que tem lá, ele vai ser justamente este valor aqui, ó. Então, naquela nossa equação que eu passei lá anteriormente, ele estaria como um delta minúsculo sobre o L. Então, é a mesma coisa aqui, ó. Então, delta minúsculo pelo L, né? Então, com base nisso aqui, quando vocês forem fazer os gráficos lá, vocês vão ter que calcular este valor aqui, que é o valor que você utiliza para traçar o gráfico. Então, o que vocês têm é este daqui. No TXT lá, ele vai passar também este valor aqui. Então, o L0 vocês têm, é só na planilha lá realmente jogar e fazer o cálculo, né, desse valor da deformação específica linear. Da mesma forma, pessoal, vocês vão ver lá que a máquina, ela mede, ela não vai dar para a gente o valor aqui de tensão. Então, ela vai dar para a gente lá o valor de força. Então, com o valor de força e as dimensões lá que eu vou passar o diâmetro do corpo de prova, né? Então, vocês vão conseguir calcular a área lá. Então, é π d ao quadrado sobre 4. Então, calculando esta área aqui, opa, não é d aqui, né? Então, aqui, na verdade, é o A. Então, seria este valor aqui. Então, eu vou passar lá para vocês no arquivo o valor do diâmetro. Então, com o valor do diâmetro, vocês calculam a área e da mesma forma, vão pegar lá uma coluna, né? Vão fixar lá, se você não sabe fazer a formulazinha, é só colocar o cifrão, né? Para você fixar o valor de uma célula na equação, né? Para fazer, puxar, né? Arrastando nas linhas ali do Excel para calcular, então, o valor aqui da tensão. Então, eu vou passar no TXT lá o ΔL e o valor de força. Vocês vão calcular o valor do epsilon aqui e do sigma. São os dois valores que vocês vão precisar para construir os gráficos lá de tensão de formação. Tá. Ó, em relação às medidas, né, de propriedades. Então, existem diversas normas, né? Então, vai ter lá normas para materiais metálicos, vai existir, né, normas para materiais cerâmicos, vai existir uma norma para material compósito e outra lá para material polimérico. E dentro dessas normas ainda existem diversas variações, né? Então, você pode, né, ter materiais lá mais dúcteis, menos dúcteis, materiais com mais variação nas propriedades, menos variação. Então, dependendo do tipo de material, né, especialmente se for um material lá compósito, você tem que fazer um número muito grande de medidas para você, digamos assim, poder chegar no final lá e falar, ó, com base na análise, né, do comportamento mecânico, feito com base na norma lá, a gente conseguiu chegar que o módulo elástico desse material é tanto.
Então, para você chegar nessa conclusão, então o número de medidas é realmente muito grande, né, para você diminuir o erro justamente da medida, né? Seria essa a ideia por trás. Então, o corpo de prova que foi utilizado nesses ensaios ali, então ele é baseado nessa norma aqui, ó, nessa norma STM 8E. Então, foi baseado nessa norma aí que foram feitos os corpos de prova. Por conta disso, vocês vão ver lá no campus, lá no Unimestre de vocês, que eu coloquei aí a norma de 2004. Acho que é de 2004 que eu tenho, que é desse ensaio aqui. Então, vocês podem baixar essa norma lá. É uma norma em inglês, não tem choro. Vocês vão ter que dar uma olhada nela lá para calcular o que eu vou pedir para vocês no relatório lá. Tá? Então, essa norma aqui está lá também no Unimestre para vocês poderem baixar. Então, basicamente lá, com o ensaio mecânico, a gente tem como objetivo final, né, levantar uma curva, né, de tensão e deformação. Lembrando lá que, então, inicialmente a gente tem lá um comportamento que é elástico, né? Então, isso até você chegar na tensão de escoamento, que começa a deformação plástica, né? Então, a deformação plástica lá, lembrando que ligações são rompidas e formadas, né, com os átomos adjacentes, então, por isso ela é irreversível. Deformação elástica somente retira os átomos das posições de equilíbrio, não ultrapassando, né, a tensão do escoamento, né, você consegue, né, removendo o valor de tensão aplicado, retornar, né, o material para suas dimensões iniciais. Então, por conta disso, normalmente as estruturas aí elas são projetadas para trabalhar ali abaixo da tensão de escoamento. Então, ou seja, né, nessa região aqui, perdão, nesta região aqui, onde a gente tem o regime de deformação elástica, equivale lá à chamada lei de Hooke. Beleza. Então, com base aqui no diagrama tensão-deformação, a gente pode determinar, então, diferentes propriedades do material. Então, lá no trabalho, né, no relatório, o que eu peço para vocês calcularem? Todas essas propriedades aqui, ó. O módulo elástico, a tensão de escoamento, o limite de resistência à tração e a tensão de ruptura. Então, basicamente, o que vocês vão fazer? São 4 materiais diferentes. Os materiais lá são o 1045, o 1020, o 304 e um alumínio. O alumínio, eu não lembro a especificação dele, porque eu peguei uma amostra qualquer lá no laboratório só para fazer um ensaio mesmo. Então, esses são os valores aí que eu quero que vocês calculem com base nos dados que eu passei para vocês. Então, ó, 1, 2, 3, 4 pontos, né? Então, vocês vão determinar esses 4 pontos aí. Não precisa medir resiliência, não precisa medir tenacidade, porque aí precisaria de outro software. Eu sei que a maioria só usa o Excel, né? Então, para fazer cálculo de área, né? Então, por integração, aí vocês teriam que usar outro software mais específico dessa parte. E como não é o foco aí tornar vocês, né, especialistas em determinar as propriedades mecânicas, né, somente que vocês entendam da onde sai, né, como são medidas e qual, né, digamos assim, a aplicação de cada uma dessas propriedades aí na engenharia. Beleza. Eita. Então, aqui eu tenho uma definição aí de cada uma daquelas propriedades que eu apresentei ali. Então, aqui são aquelas 5 lá que eu coloquei no gráfico.
E aqui eu vou mostrar para vocês como que elas são calculadas, né, no gráfico em si. Então, essa explicação aqui, ela é baseada na norma ASTM 8M, lá, que é a que eu passei para vocês. Também, essa mesma explicação aqui existe lá no Callister. Então, o Callister, quem tiver o Callister, vai ter tem um capítulo lá a respeito de propriedades mecânicas que ele explica para a gente como que calcula essas propriedades, obviamente com base, né, que é um material metálico e também no fato de que essa, digamos assim, essa medida foi baseada na norma ASTM. Eu disponibilizei a norma. Então, digamos assim, se vocês tiverem qualquer dúvida na forma de calcular, recorram à norma. Mas a explicação, né, tem em português no Callister lá. Então, se vocês tiverem o livro, vocês podem dar uma folhada nele lá, que vocês vão encontrar esses mesmos gráficos aqui mostrando como calcular. Então, em relação ao módulo elástico. Em relação ao módulo elástico, existem diferentes formas de ser calculado. Então, basicamente são 3 maneiras diferentes de ser calculado. Então, existe lá o módulo elástico calculado pelo coeficiente angular da reta, formada pelos pontos na região de deformação plástica. Não, na região de deformação elástica, né, onde tem a validade ali da lei de Hooke. Então, nessa primeira ideia aqui, basicamente o que a gente faz? Você traça lá o gráfico, né? Então, fez lá o gráfico tensão deformação, então ele vai ter um jeitão lá mais ou menos assim. Aí, essa região aqui, vou mudar a cor, essa região, né, aqui, ó, daqui para cá, então seria a região onde você tem a deformação elástica. Então, nessa região aqui, não é possível você fazer o ajuste linear, ou seja, pega lá no Excel esses pontos aqui, manda ele traçar uma linha de tendência, ele vai traçar uma linha aqui. Essa linha de tendência vai ser vai dar uma equação do primeiro grau, né? E o coeficiente angular da reta dessa equação do primeiro grau vai ser, então, o meu módulo elástico. Então, esse seria o primeiro modo aí de calcular o módulo elástico, aqui pelo coeficiente angular da reta, né, formada pelos pontos na região de deformação elástica. As outras duas maneiras seriam calculando o módulo tangente ou módulo secante. Então, módulo tangente vai, digamos assim, sempre envolver um ponto sendo zero, né? Então, um dos pontos seria o zero, e o outro ponto seria, então, definido aqui arbitrariamente ao longo aqui da região de regime elástico, né? Aí, a segunda forma seria o módulo tangente. Então, o módulo tangente, então, você tem um único ponto. Então, você traça uma tangente nesse ponto. Da mesma forma, isso é possível de ser feito lá no Excel. Então, você define um ponto como tangente e manda traçar uma reta tangente em um determinado ponto. Aí, o valor que ele vai dar da tangente nesse ponto vai ser, então, o seu módulo elástico. Daqui, a mesma forma, então, a secante, né, vai ser o módulo elástico. Bom, como vocês podem ver, então, tanto nesse primeiro caso aqui, como nesses dois casos aqui, isso daqui depende muito da pessoa que vai fazer. Então, eu já adianto para vocês assim, ó, que não adianta uma única pessoa fazer os gráficos e as demais copiarem, porque os valores, eles, né, então, com a minha experiência aqui de avaliar isso aqui já algumas vezes, né, fazer esse ensaio, né, então eu sei que sempre dá uma pequena variação, então, de um relatório para o outro. Então, é normal isso, depende muito da pessoa que vai, por exemplo, definir os pontos aqui onde vai traçar essa reta, né, e digamos assim, a equação vai dar lá o módulo elástico, né, com o coeficiente angular da reta.
Ou aqui, então, quando a gente define um módulo secante, né? Então, um modo mais fácil ou é o módulo secante ou é o coeficiente angular da reta, depende aí do gosto do freguês, né? Então, mas independente do qual modo vocês utilizarem para calcular, vocês vão obter um valor que vai ser ligeiramente diferente. Então, e eu vou saber avaliar isso aí, se vocês copiaram ou se realmente fizeram. Não é difícil, mas ele dá um certo trabalho. Então, minha recomendação é assim, ó, façam no final de semana, que vocês, né, se vocês tiverem tempo, né, claro que eu sei que alguns trabalham em turno e tudo mais, então, mas eu digo para fazer no final de semana, porque é normalmente o período aí que a maioria tem mais flexibilidade de horário, está mais tranquila para fazer e não deixar para a última hora, porque não é tão simples, ele é trabalhoso, não é difícil. Beleza, então, primeira propriedade, como calcular, a gente acabou de ver. Segunda propriedade seria a propriedade da tensão limite de escoamento. Então, o limite de escoamento é um valor de tensão aqui, ó. Já teve alguns relatórios aí vergonhosos aí que a pessoa me definiu um valor de deformação. Puxa vida, né? Então, esse engenheiro era top, né? Então, valor de tensão. Então, ó, podem ver, valor de tensão. Aqui, esse caso aqui, então, a maioria dos gráficos ela vai se encaixar nessa situação aqui. Eu não lembro se eu passei para vocês o que dá esse caso aqui, mas se for esse caso é mais fácil ainda. Esse primeiro caso aqui seria lá quando, né, você tem lá o diagrama de tensão de deformação, e aqui a região de deformação é, elástica, ela não é perfeitamente linear, né? Ela é tipo um negócio igual mais ou menos eu estou fazendo ali. Então, ele tem uma certa, digamos assim, desvio da linearidade, né? Nunca vai ser um negócio igual aqui, ó, perfeitamente retinho, né? Então, por conta disso, então, definir o ponto onde você tem a transição do regime elástico para o regime plástico, ele é uma das grandes dificuldades aí do tratamento de dados, né, para se encontrar o limite de escoamento. Essa norma que eu passei para vocês, ela define lá que você traça uma reta paralela utilizando um valor de deformação definido. Ó, seria o 0,2%, né? Que dá 0,02 lá. Então, esse valor de deformação, então você traça uma reta paralela à região aqui de deformação elástica, essa região aqui. Então, você traça ela de forma mais ou menos paralela, e aonde ela tocar aqui na curva realmente, então você traça aqui uma perpendicular, encontrando o valor da tensão limite de escoamento, ou seja, a tensão a partir da qual o material começa a se deformar plasticamente. Então, esse daqui seria o caso mais geral, é o mais comum e é o que vocês vão usar na maioria lá dos resultados que eu passei para vocês. Esse segundo caso aqui, que seria esse do lado aqui, então, é quando o material apresenta esse comportamento aqui, ó, que é chamada de escoamento descontínuo, né? Então, quando o material apresenta o comportamento aqui de escoamento descontínuo, então ele vai apresentar um limite de escoamento superior, então você tem um pico, e aí a tensão tende a cair e estabilizar em torno de um determinado valor. Esse valor onde você tem essa estabilização aqui, então, em torno desse valor, né, você vai traçar uma reta no valor médio, mais ou menos, e aqui, quando você tocar o eixo da tensão, então você tem, então, a tensão de escoamento do material que apresenta esse tipo aqui, ó. Então, essas seriam as duas formas aí de se calcular a tensão de escoamento. Oi.
Uhum. Assim, ó, de qualquer forma, o sistema ali que eu ia usar não está funcionando. Então, e também para coletar os dados com essa plataforma ali, ele é muito difícil. Então, eu sempre disponibilizo os dados. Mas é um ensaio que eu já fiz com vários materiais, então eu só não lembro realmente se eu coloquei esse que tem um escoamento descontínuo, mas dependendo do tipo de escoamento aqui, vocês vão fazer a determinação. Mas bem isso aí, eu fiz o ensaio, eu vou pedir para vocês determinarem, né, essas propriedades que eu coloquei nesse gráfico aqui, ó. São essas 4 propriedades aqui para 4 materiais diferentes. Beleza? Tá. É o mesmo, é uma semana. Até semana que vem. Mas você vai ver que não é difícil. Depois que sair do primeiro, é bem tranquilo. Ó, então, Ô, professor, oi. desculpa, então vai ficar esses testes para fazer, né? E o 6P também? Não, o 6P daí não. Não vamos fazer 6P essa semana. Só daí esse relatório. Senão daí é Ok, sacanagem, né? Ó, então, beleza. aí, ó, pessoal. Como calcular esta propriedade a gente já viu. Como calcular esta propriedade a gente também viu. Aí, as outras duas, então, o limite de resistência à tração. Então, basicamente o que vocês vão fazer é traçar o gráfico e pegar o ponto mais alto lá na curva tensão-deformação. Então, vai ser o ponto de máximo nessa região aqui, né, aqui a partir aqui da tensão de escoamento. Então, pega o ponto de máximo nessa região aqui. Tensão de ruptura vai ser o último valor de tensão que você tem no gráfico. Então, basicamente, pega o último valor que vocês têm aqui disponível no gráfico. Então, também bem tranquilo. Então, esses dois aqui são os mais fáceis de se obter. Esses dois aqui tem que analisar o caso, né? Em relação ao módulo elástico, então fica a critério de vocês definir qual método vão usar, mas tem que explicar isso lá na metodologia do trabalho de vocês. Então, aqui, só a definição do que seria deformação elástica. Aqui, então, onde você tem a validade ali, onde você tem deformação elástica, né, existe a validade da chamada lei de Hooke, né? Então, por isso que, né, o diagrama tensão-deformação, ele é linear aonde se deforma plasticamente. Então, aqui seria a equação também do primeiro grau, né, demonstrando que a tensão é proporcional à deformação e a constante de proporcionalidade é, então, o nosso módulo elástico. Então, por conta disso, a gente consegue calcular o módulo elástico como sendo lá o coeficiente angular da reta, formada ali pelos pontos na região de deformação elástica. Então, aqui só para mostrar alguns materiais, né? Então, aqui, ó, pessoal, vocês têm as propriedades, né, de alguns materiais, ó. Então, tem o alumínio, aqui vocês têm o aço. Então, essa tabela aqui, vocês vão calcular lá o valor do módulo elástico e vocês vão usar esta tabela aqui como um valor comparativo. Então, cheguei a calcular lá o módulo elástico do alumínio, deu um valor de 65. Então, como diz a literatura, né? Então, a literatura que vocês vão comparar vai ser esta daqui. Então, é o Callister. Então, é uma tabela lá do Callister. Então, vocês têm aqui propriedade do alumínio, propriedade do aço, podem utilizar aí para parâmetros de comparação, tá? Aí,
outra propriedade que normalmente ela é apresentada para os materiais, principalmente os metálicos, né, seria lá o coeficiente de Poisson. Então, o coeficiente de Poisson, na verdade, eu vou deixar para falar daqui a pouco dele. Então, aqui, ó, mesma coisa, ó, aqui para equação de Hooke para o ensaio feito em tração ou compressão, aqui a mesma lei de Hooke, só que para forças cisalhantes, né? Daí entra aqui no lugar do módulo elástico, né? Entra aqui o módulo de resistência transversal, que é o G. Então, seria o equivalente do módulo elástico para um ensaio aí de torção. Então, aqui só apresentando uma definição da deformação plástica lá. Então, vocês já tiveram isso aqui, então não vou repetir para vocês. Então, aqui comparando deformação elástica e deformação plástica, que vocês podem vir a precisar disso aqui na lista de exercícios. Então, além dessas propriedades ali que eu mostrei para vocês, então ainda existem as propriedades de ductilidade, né? Que é uma medida do quanto o material consegue deformar plasticamente. Essa ductilidade ela pode ser medida em função do alongamento percentual, ou seja, basicamente seria o quanto o material estica, o quanto o corpo de prova que está sendo avaliado estica, ou pela redução de área percentual, que, digamos assim, dá a mesma coisa, porém aqui você mede a redução de área, né? Então, quando você está deformando o corpo de prova, a seção transversal dele tende a ficar mais estreita, né? Então, ao longo do decorrer do ensaio mecânico. Então, seria uma medida nesse sentido aí de verificar a variação, né, da seção transversal. E a gente tem também em relação aqui à ductilidade, né, a classificação entre os materiais frágeis e dúcteis, né? Então, o material é dito frágil quando este valor de ductilidade aqui, seja ele em função do alongamento ou em função da redução de área, ele dá menor do que 5%. Então, os materiais cerâmicos se encaixam dentro dessa categoria aqui. Aí aqui é só a definição do LRT, então, que seria lá o ponto máximo. Os tipos de fratura, né? Então, a fratura extremamente dúctil, que é a taça cone, que é a mais comum, e a fratura frágil. E, como outras propriedades, a gente tem também a resiliência, né? Que seria a capacidade do material absorver energia quando ele é deformado dentro aqui do regime elástico, né? Então, matematicamente ele é expresso aqui como a integral, né, dessa entre zero e a deformação relativa à tensão de escoamento, né? Então, seria a integração, seria, portanto, a área abaixo da curva, né, nessa região aqui. Então, isso aqui dá uma medida lá em joules, né, que é uma medida de energia. Da mesma forma, então, a gente tem aqui uma outra propriedade que também mede a área sobre a curva. Nesse caso aqui, essa propriedade recebe o nome de tenacidade. Então, tenacidade, normalmente chamada de tenacidade é fratura, né? Então, ela mede a energia total, seja ela plástica ou elástica, que o material absorve antes de se deformar. Então, esse tipo de propriedade aqui, ele é importante para, por exemplo, materiais que são aplicados em posições que você precisa de absorver impactos, né? Então, você precisa dissipar a maior quantidade de energia, né, ali, né, naquele componente, né? Então, você tende a buscar materiais que tenham uma maior área, né, nessa região aqui. Então, dessa forma, por exemplo, você opta por um material que é o melhor para absorver o impacto, por exemplo, num para-choque lá. Então, exemplo de aplicação disso aqui. Aqui
Puxa vida. Agora que eu lembrei que eu tirei, na verdade, a parte do coeficiente de Poisson. Ah, não, tá aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Então, quando eu falei lá do coeficiente de Poisson, então ele basicamente ele mede a diferença existente nas propriedades, né, nas diferentes direções. Então, os materiais, né, principalmente os materiais metálicos, eles podem apresentar propriedades diferentes dependendo da direção onde você solicita o material. Isso, por exemplo, aqui surge, né, em função de uma estrutura que foi laminada, né? Então, no processo de laminação, você pode, né? Então, se você não produzir, né, digamos assim, no processo produtivo não existir um, um tratamento de recozimento posterior, né? Então, você vai gerar uma estrutura que é composta aí por grãos alongados, né? Ou chamados também de grãos colunares. Isso daqui gera, então, propriedades diferentes nas diferentes orientações desse material. Então, ou seja, se você aplicar uma carga nesse sentido aqui, o material responde de uma forma. Se você aplicar carga nesse sentido aqui, ele responde de outra forma, ou seja, apresenta um módulo elástico diferente, uma tensão de escoamento diferente. Então, isso em função aqui da orientação cristalográfica do metal. Então, em relação a essa variação nas diferentes orientações, então existe aqui o chamado coeficiente de Poisson. Então, ele seria 1 se o material apresentasse as mesmas propriedades, né, nas diferentes orientações. Então, quanto mais diferente de 1, mais diferentes serão as propriedades, né, mecânicas nas diferentes orientações de solicitação. Tranquilo? Até aqui? Zero, 0,3, né? Deixa eu voltar aqui. Ó, ele sempre fica em torno do 0,3. Mas digamos assim, então quer dizer que a relação entre, por exemplo, rapaz, não sei nem como que fiz isso aqui. A relação entre a deformação lateral e a deformação axial, ou seja, a deformação sofrida aqui nessa região, ou seja, na seção transversal, e a deformação sofrida ao longo aqui da seção longitudinal dá 0,33. Quer dizer que, basicamente, ele deforma muito mais, né, na seção aqui, agora me fugiu o nome, na seção, ele vai deformar muito mais ao longo aqui do comprimento, na seção longitudinal. Então, ele deforma muito mais nessa orientação, né, do que nesta orientação aqui. Então, nos metais, normalmente isso está associado aqui aos processos de laminação que você tem, né, ao longo digamos assim, até você chegar numa chapa, num perfil. Então, normalmente isso é um processo de laminação e traz consigo, né, a presença aí de orientações digamos assim, uma microestrutura mais orientada, que faz com que o material se deforme muito mais normalmente aqui ao longo do comprimento, né, do que aqui ao longo da seção transversal. Então seria isso. Beleza. Vamos voltar aqui para o nosso videozinho. Então, esse videozinho aqui, ele vai mostrar bem mais ou menos como que eu fiz lá o ensaio de tração. Então, basicamente, a gente tem lá um corpo de prova. Então, normalmente a gente faz essas marcações aqui a cada
10 milímetros, né, ao longo do corpo de prova. E essa região aqui, a gente diz que é a região útil do corpo de prova. Então, a partir daqui, ó, você começa a ter esse adoçamento aqui, ó. Então, só voltando aqui um pouquinho. Então, essas diferentes seções, né? Então, a gente já deixa, digamos assim, essa região onde você tem a rosca, né? Para fixar o corpo de prova. Então, ela já tem uma seção mais larga aqui, né? Então, apresenta um diâmetro maior do que esse D0, justamente para que a deformação ela se concentre aqui na região onde você tem a menor seção transversal. Isso porque, né, é muito mais difícil você deformar nesta região do que nesta região. Então, a construção do corpo de prova já é pensada dessa maneira aí. Então, normalmente, a parte onde você fixa na máquina, ela tem uma seção maior do que a parte que vai ser realmente considerada como área útil do corpo de prova. Aqui ele só vai posicionar o corpo de prova lá no equipamento. Então, se a gente fosse fazer lá na ferramenta digital lá, a gente ia fazer basicamente isso aqui. Então, a gente ia pegar lá um corpo de prova de aço, um corpo de prova de latão, um corpo de prova de alumínio, posicionar ele na máquina. Nesse caso aqui, ó, ele posicionou esse outro equipamento aqui do lado. Então, eu já vou voltar aqui. Então, esse equipamento aqui, ele é o chamado de extensômetro. O extensômetro, ele mede a deformação específica linear, que é realmente o epsilon lá do diagrama tensão-deformação. O ensaio que eu fiz sem esse equipamento aqui. Então, o equipamento da UEPG lá, ele estava em manutenção na época que eu usei, então eu não pude usar para fazer o ensaio, então por conta disso eu só tenho as medidas realmente da separação aqui, ou seja, do delta L minúsculo lá. Então a variação de comprimento é o que eu tenho, então eu não tenho a deformação específica linear, que é o que se usa para você construir o diagrama tensão-deformação. Então, digamos assim, os equipamentos, né, para você fazer uma análise, digamos assim, para uma consultoria, para você tirar realmente conclusões a respeito do módulo elástico, você precisa desse extensômetro, né, que vai medir realmente a deformação específica linear. Então, aqui ele posicionou o extensômetro, ele vai fixar no corpo de prova aqui, né, nessas marcações aqui. E aí, o que o equipamento ele é ajustado? Ele é ajustado para manter digamos assim, uma velocidade aqui de separação, né? Ou seja, uma velocidade com que ele puxa o corpo de prova, ele vai sofrer digamos assim, uma separação a uma velocidade constante. E em função dessa aplicação de força, então é medida lá o valor da força, né? Então aqui, e o valor lá do delta L. Então vai chegar em um ponto que vai começar a mudar o perfil da curva aqui, ó. E vai, se não me engano, esse aqui é um que dá um escoamento descontínuo. Daí ele vai, tipo, num valor máximo e vai cair um pouco. E daí, quando ele começar a cair, vai chegar em um determinado ponto que ele vai ficar oscilando naquele ponto. Ó, caiu. Aí, tá vendo que nesse valor aqui, então em torno lá dos 27, alguma coisa, ele ficou oscilando, ó. Então, esse material aqui, ele sofre o escoamento descontínuo, né? Então, aí ele vai chegar a um determinado valor que ele vai começar a subir de volta. Então, chegou, pausando aqui um pouco, então, chegou em um valor máximo, então, o limite de escoamento superior, caiu para um valor mínimo aqui, então, o limite de escoamento inferior. Nesse caso, desse tipo de material, então, é bem fácil da gente definir a tensão de escoamento. Então, ela seria o valor associado digamos assim, esse ruído aqui em torno de um determinado valor. Então, é feito aqui um traço
nessa região aqui e definido aqui o valor da tensão do escoamento. Se fosse esse o material que vocês fossem medir lá a tensão, o módulo elástico. Então, vocês poderiam medir pelo coeficiente angular da reta, pelo módulo tangente ou pelo módulo secante. Então, realmente esse digamos assim, é o melhor caso aí para a gente conseguir medir, né? Então, vocês vejam que nessa região aqui está bem linear, né? Porém, os que vocês vão ver lá, então não está tão linear. Então, tem que dar uma analisada lá como que vocês vão medir isso daí. Mas não é nada tão difícil também. Então, aqui, ó, começou a formar ali o pescoço aqui, ó. Então, ele forma um pescoço nessa região aqui, ó. Fique olhando para essa região ali que ele já vai definir bem o pescoço, ó. Aí, fez o empescoçamento, logo ele vai romper, né? Então, lembrando só aqui, o que seria esse pescoço aqui? Então, ele surge aqui, então, a partir lá da tensão limite de resistência, né? Então, o valor máximo aqui. Então, a partir desse valor, então, a tensão ela deixa de ser distribuída de forma uniforme ao longo do corpo de prova e se concentra nessa região aqui. Então, isso gera, né, esse pescoço ali. Então, o valor de tensão ele caiu aqui justamente porque a área, né? Então, lembrando lá, tensão é igual a força sobre área, né? Como a área diminuiu, ou seja, o termo de baixo lá da nossa equação, ele diminuiu, então, só escrevendo aqui, ó. Então, tensão é igual a força sobre área. Então, vocês podem ver que nessa região aqui, ó, a área ela diminuiu. Ou seja, então, quando a área diminui, né, então o fato de ser uma área menor, o valor de tensão ele se torna maior, né? Então, se a gente fizesse o ajuste da área, na verdade, essa curva aqui, ela sempre tenderia, né, para um valor maior. Porém, como, né, na curva de engenharia, né, então essa é chamada curva de engenharia. Então, aqui a gente só utiliza o valor de área inicial, né? Então, se a gente fizesse o ajuste em função, né, da redução de área que o corpo de prova ele sofre, né? Então, à medida que ele vai se deformando, né? Então, ele vai diminuindo a seção transversal dele nesse sentido aqui. Então, a partir lá do valor do limite de resistência à tração, então ocorre lá o empescoçamento e essa redução de área ela se concentra mais nessa região aqui. Então, essa daqui seria a diferença basicamente entre a curva de engenharia real, né? Então, que seria essa aqui de cima. Então, é feito o ajuste da área, né? E a curva que a gente está vendo realmente aqui seria a curva de engenharia. Obviamente que para ser a curva de engenharia você teria que ter tensão e aqui o epsilon, né? Que seria a deformação específica linear. Ó, vendo que aqui, na verdade, a gente está com o ΔL e a força, né? Então, mas basicamente o perfil da curva seria o mesmo, né? Então a gente dividiria essa essa região aqui, né, os pontos em y por uma constante e os pontos em x também a gente dividiria por uma constante. Então, nesse caso aqui seria o valor de A0, né? E para esse eixo x seria o valor do nosso L0. O perfil da curva em si seria mantido o mesmo. Aqui ele só vai tirar, né? Tá vendo que mexeu ali tirando o extensômetro. E aqui ele vai mostrar as propriedades ali que ele vai tirar, né? Aqui o corpo de prova. E aqui ele só faz uma outra repetição,
Só mostrando aqui, ó, que para esse outro material, né? Então, o comportamento exibido, né, foi sem aquela tensão, né, digamos assim, o escoamento descontínuo, né? Então, nesse caso aqui, você não tem um material com escoamento descontínuo. No outro caso, a gente tem um material com escoamento descontínuo. Então, o escoamento descontínuo é esse daqui, ó. Então, se em algum dos gráficos que eu apresentei para vocês, você tiver esse comportamento aqui, então vocês têm que escrever lá na discussão dos resultados, né? Então, esse material X, né, identificado como X, ele apresenta um escoamento descontínuo, ou não é um escoamento descontínuo. Beleza. Então, aqui, fechou o que a gente tinha para a aula de hoje. De conteúdo. Em relação ao conteúdo, ficou alguma dúvida? Não? Tranquilo? É isso aí. Ó, então, em relação lá ao relatório, pessoal. Ó, o espaço para vocês mandarem já está aqui. Opa! Aqui. Eu coloquei para vocês aqui, ó, que vocês podem fazer em grupos de até 3 alunos. Então, coloquei os tópicos que vocês devem colocar no trabalho de vocês. Na introdução aqui, o que eu quero que vocês coloquem? Somente coisas relacionadas ao ensaio de tração. Não precisa me fazer uma introdução lá com 10 páginas, então é 1, 2 páginas ali, só realmente falando a respeito do ensaio de ensaio mecânico, como que é feito, o que a gente mede, para que ele serve, né, qual que é o interesse, né, tão grande nessa parte de propriedades mecânicas dos materiais para engenharia, alguma coisa nesse sentido aí. Objetivo. Então, o objetivo é conhecer as propriedades mecânicas dos materiais e como elas são determinadas. Objetivos específicos: determinar, então, as propriedades de módulo elástico, tensão de escoamento, limite de resistência à tração e tensão de ruptura para 4 materiais diferentes. Então, esses seriam os objetivos. Então, não é para fugir muito disso aí nos objetivos que vocês vão colocar. Metodologia. Então, a metodologia vocês vão colocar lá a partir dos dados fornecidos, né, por meio da realização de um ensaio de tração, utilizando uma máquina de ensaios universal, foram feitos os seguintes tratamentos. Daí vocês vão ter que colocar um monte de equação realmente, não tem como fugir. Então, foi feito lá o cálculo da tensão, então, considerando que o valor inicial da área é tanto, né? Então, vocês vão colocar lá os valores, já vou mostrar ali onde que está. Aí vai colocar lá, utilizando o método da tangente, ou o método da secante, ou construindo a curva, não curva não, né? Seria a reta formada pelos pontos na região elástica, foi determinado o módulo elástico, utilizando lá a reta paralela em 0,02 de formação, foi encontrado o valor da tensão de escoamento, fazendo isso, encontramos o valor do limite de resistência à tração, fazendo isso, encontramos o valor da tensão de ruptura. Então, metodologia seria somente isso aí. Então, é colocar realmente como que vocês vão fazer para chegar nos resultados ali que eu pedi para vocês, né? Que são aqueles 4 valores, né, de propriedades que eu coloquei nos slides ali e a gente discutiu como são calculados. Resultados. Os resultados, basicamente, vão ser os gráficos. Então, vocês vão fazer os gráficos,
vão mostrar lá nos gráficos, né, como vocês calcularam, vão mostrar lá as retas. Então, o que a maioria faz nessa parte? Então, você pega o gráfico, pega, por exemplo, para calcular a tensão de escoamento. Vai fazer lá um gráfico mostrando as linhas, né, que você fez paralelas aos eixos e encontrou lá um valor, vai circular lá o valor e coloca ele do lado. Aí, claro que vocês não vão colocar somente gráficos, né? Então, vocês vão colocar um texto, né, explicando o gráfico. Então, o gráfico apresentado na figura X demonstra o cálculo do módulo elástico. Aí, vocês põem lá o gráfico. Aí, com base no valor que foi determinado pelo gráfico e o valor disponível na literatura, que é aquela tabela que eu mostrei para vocês. Então, o valor, digamos assim, calculado está tanto por cento a mais ou tanto por cento a menos em relação ao valor disponível na literatura. Você vai fazer uma discussão mais ou menos nesse sentido aí. Então, vai encontrar o valor que eu coloquei lá na tabela e vai discutir o valor que você obteve nos seus cálculos em relação a esse valor da literatura. Então, isso seria toda a parte de resultados. Aí lá no final você vai discutir, por exemplo, qual que é o material mais rígido. Então, o material mais rígido é aquele que apresenta o maior módulo elástico, no caso dos materiais analisados é esse. Aí o material que apresenta maior tensão de escoamento é esse. Então, vocês vão fazer uma discussão me apresentando qual que é o material que apresenta a propriedade mais alta, né? Então, um valor mais alto da propriedade que vocês mediram em relação a essas quatro. Tá? Entenderam? Alguma dúvida? Não? Beleza. Não, você vai ter que fazer. É que você tem que calcular a tensão e a deformação. Ó, eu baixei aqui os dados, né? Vocês viram aqui que eu abri e coloquei para baixar. Então, aqui, ó, são os dados dos 4 materiais que eu coloquei para vocês, ó. Então, um aço 304, então um aço inoxidável austenítico, um aço 1020, um 1045 e um alumínio que eu realmente não sei qual que é a liga, mas é um alumínio aí. Aí, a gente não tá vendo. Não tá aparecendo nada. Apareceu? Ó, então, baixou o arquivo, vai aparecer esses 4 arquivos aqui, ó. São arquivos de TXT. Esses arquivos aqui, se vocês abrirem, ó, eles vão dar aqui os valores, ó, de força e o stroke que eu falei para vocês. Então, deixa eu jogar para cá, com o valor dessa coluna aqui, ó, tensão, vocês vão calcular a tensão, força sobre área. A área eu vou calcular, ó, tá vendo que aqui eu tenho um diâmetro? Então, com base no diâmetro, eu calculo a área. Então, essa coluna aqui, vocês vão ter que dividir ela pelo valor de área. Entendeu? O que eu falei de colocar no Excel e colocar para dividir lá? Então, é isso aqui, ó. Então, isso aqui calculou o valor da tensão. Esse stroke aqui, ele é o meu delta L, que em alguns casos é colocado como delta maiúsculo L, que é o valor que a gente usa lá na equação aqui, ó. É igual a delta L sobre L0. Ó, então, para eu calcular o valor de deformação específica linear, eu tenho que ter
né, o valor do stroke ali dividido pelo meu comprimento inicial. Então, aqui, ó, comprimento. Então, vai lá na célula onde se tem o valor do comprimento e vocês vão dividir toda essa coluna aqui por esse valor de comprimento aqui. Então, isso daí, tranquilo de fazer no Excel. É só colocar o valor lá e arrastar para baixo. Agora eu vou mostrar para vocês só isso, se não fazer uma célula por umas, ó, só para mostrar para vocês ó, aqui. Então, cada um dos gráficos ele vai ter realmente uma infinidade de fontes aí, ó. Vocês podem ver aqui, ó, tem gráfico aqui que tem mais de 17 mil pontos aqui. Então, se fosse fazer isso um por um, ia ser um troço assim realmente de outro mundo, ó. E a outra coisa, pessoal, não é por mal, mas realmente o gráfico ele é um pouco pesado assim para você construir um gráfico desse tamanho. Então, vejam aí, façam com tempo, porque dependendo da máquina que vocês tenham, né? Então vai demorar um pouquinho mais, um pouquinho a menos, né? Se for um computador com uma placa de vídeo, alguma coisa assim, ele já consegue trabalhar um pouquinho melhor. Mas para traçar o gráfico, realmente ele demora um pouquinho. Então façam quando vocês tiverem tempo realmente. Tá? Então, como que vai funcionar para vocês jogarem isso aqui lá para o Excel? Eu vou abrir o meu Excel aqui, só um pouquinho. Excel. Apareceu o Excel para vocês? Apareceu, professor. Então, como que vocês fazem para trazer aqueles dados lá para o Excel? Ó, vocês vêm aqui em dados, obter dados externos, de texto, ele vai abrir essa abinha aqui, ó. Então, de novo, ó. Então, aqui, você vem na aba dados, obter dados externos, opção aqui, ó, de texto. Aí ele vai abrir aqui, aí vocês vão achar lá putz, não descomprimir, né? Tem que descomprimir aqui o arquivo. Só um pouquinho. Propriedades. Puxa aí. Extrair tudo. Aí. Agora acho que aparece. Dados do texto. Aqui, ó. Então você vem na pastinha lá e vai clicar no arquivo que você quer trazer aqui para o Word. No meu caso, ele já vem com toda a formatação aqui que precisa. Ó. Então, podem ver que já está tudo com vírgula aqui, então ele não dá problema. O que pode acontecer? Então, pode acontecer de eu vir o arquivo, dependendo do Excel que vocês usam, ele pode vir aqui no lugar da vírgula como um ponto, né? Então, daí vocês vão ter que ir lá usar o Ctrl S lá para substituir tudo, né? Ou na hora de importar aqui os dados, deixa eu pôr aqui outro, de texto, aí vamos jogar um aqui, aí vocês põem aqui, ó, aí vocês têm que mudar aqui, ó, pessoal, então, ó, por a tabulação lá, vírgula e ponto, ele vai estar ao contrário, então daí vocês só tem que mudar aqui a tabulação de ponto e vírgula e colocar aqui o qual que é qual, e daí ele vai dar certo. Mas o meu ele já está configurado certo aqui para trazer já com vírgula, então eu não preciso mudar. Mas se der algum problema, vocês têm que mudar ali naquela aba, trocar
o ponto por vírgula. Daí ele já vai importar aqui tudo certinho. Ó. Então, vocês vejam que aqui vocês têm o diâmetro, o comprimento, né? Então, tudo isso vai ser usado aqui para calcular. Então, vocês vão colocar lá uma binha aqui de tensão e uma binha aqui de deformação. Vão fazer o cálculo aqui. E daí, com esses valores aqui, vocês vão lá em inserir aí um gráfico. Eu uso aqui o gráfico de dispersão com linha somente, né? Se você colocar o gráfico com ponto e linha, ele vai ficar um negócio muito carregado, assim. Então, tem que fazer só com mas aí, toda vez que vocês calcularem aqui, como vai passar lá o diagrama de tensão de deformação. Então, é bem tranquilo isso aí. Ficou alguma dúvida de como importar os dados para cá e fazer o gráfico? E professor, Fala, Júlio. tá me ouvindo? Opa, Só uma dúvida. Eu baixei aqui. Como que você fez com a manobra de extrair lá? Eu extraí, mas para mim abrir só consigo abrir uma pasta de cada uma, tipo 1020 ou. você tem que extrair tudo. Ah, tá. Mas é isso aí, ó, pessoal. Então não tem segredo, você vai lá baixar o arquivo, extrair ele, importar para o Excel, fazer o cálculo da tensão e da deformação específica linear. Com esses valores, traça os gráficos. Com os gráficos traçados, encontra lá, então, cada uma daquelas 4 propriedades que eu listei para vocês nos slides lá. O prazo, então, até a próxima aula, hein, pessoal? Não esqueçam, por favor, hein? Aqui. Ó, pessoal, vou fazer a chamada de vocês aí. Ana, tá aí. Presente. Antônio, tá aí. Aristeu, Presente. Isa, César. Presente, professor. Flávia, Tô aqui, professor. Gabriel. Professor. Aí. Gabriele. Aí. Glauciele. Presente. O irmão. Presente. José. Isso aí, professor. José. Cadê o José? José fugiu, não aguentou. Juliano. Presente, professor. Aí. Kelvin. Kelvin tava aí que eu vi. Presente, professor. Kesley também tá aí. O Luiz tá aí. Matheus. Matheus não tá. Murilo. Também não tá. O Pablo. Presente, professor. E
Paulo. Tô aqui, professor. O Pedro, cadê o Pedro? Pedro não tá. Rian. Presente, professor. Vitor. Presente, professor. Wesley também tá. Bom, beleza. Ó, hoje fomos até o último minuto, hein? Pessoal, mais alguém ficou com alguma dúvida, alguma coisa que queira perguntar aí?